O que impede uma equipe de seguir as regras dentro da empresa? Ah, essa é boa. Essa é boa. Principalmente, o motivo principal, tá? Da equipe não seguir as regras. O dono não coloca. É verdade, parece até uma certa bobagem, mas não é bobagem. O principal motivo é que o dono não coloca as regras. Ele acha que elas estão subentendidas. Eu já conversei muito com donos de empresa que eles acreditam que a pessoa deveria saber. Não, mas ele é profissional, ele não deveria ficar ao celular. Mas a pessoa precisa das regras. E quem dirige a empresa, eu gosto sempre de lembrar que quem, dirige a empresa, é você, dono de empresa. É o dono que deveria, sim, colocar as regras. Mas muitas vezes, Márcia, ele vai deixando, vai deixando. Tudo que ele faz é reclamar. Reclama, fica angustiado, vê que o trabalho está lá para ser feito e ele acaba fazendo ele mesmo. Quantos donos de empresa eu não vejo fazendo o trabalho que é para a sua equipe fazer? E leva serviço para casa, e faz à noite, e faz de final de semana, e fica naquela angústia. Então, muitas vezes, o dono de empresa não entende que o papel dele é dirigir a empresa. E a forma de se dirigir a empresa é, sim, colocando as regras na empresa. Está, inclusive, na CLT. Sabe que lá no artigo 2, lá está escrito e tem a palavrinha dirigir? Porque é justamente o dono quem deveria dirigir. Mas agora me põe uma dúvida, assim, muito do que eu ouço dos empresários falarem. Se eu colocar regra, a minha empresa não vai virar um quartel? Ah, eu não posso respirar, eu não posso olhar para a direita, eu não posso olhar para a esquerda. Isso não atrapalha a produtividade da equipe? Respirar pode. Não é tão assim também. Respirar pode. Eu penso que é o contrário. Eu penso que a disciplina é o que traz liberdade. Tudo aquilo que nós temos constância, temos disciplina, temos limite. Imagina, por exemplo, um jogo de futebol sem regras. Você não sabe nem para que lado jogar a bola. Imagina um país sendo conduzido sem leis. Você pode sair, fazer o que você bem entende e nada vai te acontecer. Então, quando você não deixa as regras claras, as regras escritas, elas vão depender do bom senso de cada um. E você sabe que bom senso, né, é igual água benta, né? Cada um chega lá e se serve de quanto acha que tem. Pergunte para um grupo de pessoas: alguém aqui não tem bom senso? Ninguém vai levantar a mão. Então, quando a gente deixa para o bom senso de cada um vai trazer um pouco da sua bagagem cultural, da sua história, da sua vida. E você não sabe como é a casa de cada um dos seus empregados. Você não sabe o que acontece dentro da família de cada um dos seus empregados. E eles vão estar trazendo aquilo que é da sua cultura, da sua casa para dentro da tua empresa. E muitas vezes uma pessoa acaba se ofendendo com a outra. Nós tivemos um caso de um empresário, isso aconteceu ontem, e a pessoa pediu ajuda para saber como fazer para resolver. Tinham duas pessoas que estavam simplesmente lavando, né, o final do expediente, estavam lavando as máquinas, tal, lá no final, e uma delas, sem querer, molhou a outra. A outra já retornou com um palavrão Meu desses que é um Deus. bicho grande e faz mó, sabe? Sabe? É esse palavrão aí. Que isso, fala sério, né? Para a mulher, ofende demais. E ela já gritou e xingou de palavrão, e o dono não sabia o que fazer nessa situação. Ah, ninguém está preparado para isso. É uma questão de cultura, né? E é possível que dentro do ambiente de onde essa pessoa vem, seja normal. Ela não esteja ofendendo ninguém. É por isso que nós precisamos trazer as regras, de forma que as regras padronizem o comportamento das pessoas. E qual é o primeiro passo? Na minha empresa eu nunca tive regras e eu quero organizar. O que eu deveria fazer primeiro? Eu acredito que o dono, antes de pensar em colocar as regras, ele precisa pensar qual é a cultura que ele quer na sua empresa. E muitas vezes, Márcia, o dono não olha para isso. O dono acaba não olhando para a cultura, ele acha que não é importante, ou ele não sabe como colocar a cultura na empresa, mas ele precisa ter clareza. Qual é a cultura que ele quer? É essa cultura na qual ninguém pode respirar, porque tem regras, como você disse? É essa cultura que tudo acaba ficando muito rígido, muito amarrado e a pessoa não consegue nem mesmo ser produtiva? Ou ele quer ter uma certa liberdade, né?
Qual é a cultura que ele quer? E o que é a cultura? Cultura vem da palavra cultivo, cultivar. Então, é algo que você precisa cultivar constantemente. Às vezes, o dono de empresa, ele vai lá e faz uma reunião de missão. E ele acha que aquela reunião é suficiente. Uma vez né? na vida. Uma vez na vida fez a reunião, então coloca aquelas plaquinhas, coloca uma placa, né? A nossa missão coloca no site. Mas eu quero saber quem é que vive aquela missão. O dono da empresa coloca aquela placa, nossa visão é ser reconhecido, tá. Põe uma plaquinha. Onde que está o engajamento das pessoas nessa visão? Quem é que da sua empresa quer ter essa visão? E quando chega a parte dos valores, então, aí é assustador, né? Em empresas que a gente sabe que muitas vezes o dono está por aí de tornozeleira eletrônica, ele coloca lá no site dele, os nossos valores são transparência, integridade, honestidade. E é comum isso, comum. Você vê o dono sendo noticiado na TV com tornozeleira eletrônica e na empresa, no site, tem os valores. Enquanto o dono de empresa não entender que a cultura não é para estar em placa, as coisas não vão acontecer. Aqui no meu canal, todos os dias eu estou colocando conteúdo para dono de empresa, para ele entender que a cultura é algo vivo, que precisa ser cultivado. E, Carmen, ligado a isso que você está falando, porque a gente vê muito empresário reclamando, mas como que eu faço para garantir que todos sigam as regras na empresa? Vamos voltar na cultura, porque é aí que você tem a certeza de que as pessoas irão seguir as regras. Quando essa cultura tem os valores de forma muito clara. Se você tem um valor que é integridade, você vai passar a contratar pessoas que também têm o mesmo valor que você. E quando você tem valor como respeito, você vai contratar pessoas que também tenham esse valor. Carmen, mas como eu vou saber se ele tem esse valor ou não? Para isso, você tem todo o processo de contratação. Você tem as entrevistas, você vai pesquisar, sim, as redes sociais, você vai buscar informações nos empregos anteriores, você tem o período de experiência para acompanhar essa pessoa, você tem vários indicadores ao longo desse tempo que vão dizer se essa pessoa está alinhada com os valores ou não. E quando os valores eles são fortes, uma pessoa entra para bagunçar a empresa, o próprio grupo já expurga essa pessoa. O próprio grupo já deixa bem claro que essa pessoa ela não é desejada dentro daquele grupo. Mas isso é um trabalho de tempo, cultura, cultivar. Então, você vai precisar cultivar e não adianta você ficar lá cavocando a terra para saber se a semente já está brotando. Ela tem o seu tempo. Você vai jogando a semente, vai cultivando os teus valores, vai identificando cada valor, onde é que esse valor está na atividade que a pessoa tem. Dono de empresa, esse conteúdo faz sentido? Então, encaminha para outro empresário que pode estar sendo refém da sua equipe. E já me acompanha, porque todos os dias aqui tem conteúdo para você que é dono de empresa.